Introdução ao Novo Testamento, professora Maria Zélia Araújo, período 2020.1. Iremos conversar sobre a introdução ao Novo Testamento, dando continuidade ao que havíamos tratado em sala de aula. Podemos fazer uma pergunta: o que é o Novo Testamento? Esta pergunta tem as seguintes respostas. Você pode dizer que é a segunda divisão da Bíblia, que é composto por 27 livros canônicos, é uma confirmação das profecias do Antigo Testamento, conta essencialmente a história de Jesus. Sua história acontece num período de 100 anos, encerra seus registros no ano 95 ou 96 depois de Cristo, narra o início da igreja cristã e anuncia as coisas que hão de vir sobre a terra à volta de Cristo. Em se tratando do cânon do Novo Testamento, arguiremos sobre origem e formação do cânon do Novo Testamento. A palavra canônico deriva diretamente do vocábulo grego canon, traduzido literalmente significa vara, cana ou cana para medir. No entanto, atualmente, a acepção mais comum deste termo deriva de uma compreensão metafórica que transmite o sentido de regra ou norma, isto de acordo com Coimbra, 2020, página 206. O cânon da Bíblia, isto é, do Antigo e do Novo Testamento, foram reconhecidos como normativo que vem regularizar a Igreja do Senhor, e é através dessa vara de medir que há o reconhecimento como o Antigo e o Novo Testamento sendo a regra de fé e prática do cristão. Seguindo essa leitura, podemos ainda dizer que a origem do cânon do Novo Testamento poderia, na verdade, ser chamada de história dos cânones do Novo Testamento. Os diferentes cânones que foram surgindo ao longo da existência do cristianismo nasceram como uma expressão das diferentes sensibilidades da Igreja no seu pluralismo ideológico, cultural e geográfico. Isso também de acordo com o posicionamento apresentado por Coimbra. Princípios da aceitação canônica do Novo Testamento. Uma vez que a Bíblia se tornaria a norma, a conduta e a regra para todos os ensinamentos. Em geral, para que os livros sejam aceitos como canônicos, baseou-se em 4 princípios gerais, a saber, a apostolicidade, o conteúdo, a universalidade e inspiração. Tópicos esses que em um outro momento aprofundaremos. Só queremos dizer que os livros do Novo Testamento deveriam ser escritos pelo grupo apostólico, ou seja, os apóstolos. O conteúdo deveria se evidenciar com a pessoa de Cristo e o seu ministério, seja ele na Galileia ou na Judéia. Ter uma apresentação que viesse ser aceita de forma universal e, acima de tudo, que o seu contexto correspondesse à inspiração divina. Ainda é dito a respeito dessa temática que o cânon do Novo Testamento encontrou acordo geral dentro da Igreja Universal, de acordo com Lucas, capítulo 1, os versos de 1 a 4, que temos a seguinte colocação: tendo, pois, muitos
empreendido por em ordem à narração dos fatos que dentre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Isso é a colocação feita pelo evangelista Lucas ao escrever o Evangelho, e essa notificação faz ao excelentíssimo Teófilo. Diante dos contextos colocados, podemos concluir que pode-se afirmar que os 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento foram aceitos quase que universalmente dentro do cristianismo, pelo menos desde o século III. As exceções são o Novo Testamento da Igreja Ortodoxa da Etiópia, por exemplo, que considera autêntico o pastor de Hermas, isto a partir do segundo século, e a Peshitta, Bíblia da Igreja Ortodoxa Síria, utilizada por muitas igrejas da Síria, que não inclui o Apocalipse de João na lista de livros inspirados. Seguindo falando sobre o Novo Testamento, para que tenhamos uma visão geral do Novo Testamento, aqui apresentaremos algumas instituições e grupos importantes dos dias do Senhor Jesus. Nos dias de Jesus, a Palestina estava confusa religiosamente, subjugada pelo Império Romano, dividida pelos partidos políticos e religiosos, e em pobreza e sob injustiça social. Tópicos esses que iremos conversar no decurso desse material para que se possa entender melhor qual era a realidade vivenciada pelo Senhor Jesus enquanto seu ministério aqui na terra. Mas para dar continuidade a esse contexto, primeiro queremos informar que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Entretanto, os judeus que escreveram os evangelhos e a coleção do Novo Testamento estava naturalmente pensando de uma forma judaica e hebraica, embora estivessem escrevendo o texto em grego. Estava voltado para tudo que estava dentro das Escrituras. Quando falamos Escritura, estamos falando dos livros que vão de Gênesis a Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento, os 39 livros que descrevem o contexto do início até a chegada de Jesus ao nosso mundo. Continuando a respeito das instituições e grupos importantes dos dias do Senhor Jesus, abordaremos agora sobre a sinagoga, que surgiu com os judeus da dispersão durante o exílio babilônico, onde houve 10 famílias judias, estas e deveriam unir-se e fundar uma sinagoga. Tornou-se local de reunião para oração e estudo da Escritura e centro da vida dos judeus, pois a destruição do templo em 586 a.C. fez com que se pensasse nesse espaço para que se pudesse cultuar ao Senhor. Isto você pode observar no texto de Marcos, capítulo 5, verso 22, onde nós podemos perceber ali que surge a sinagoga, que era um centro social onde semanalmente
os judeus se reuniam para estudar a lei. Além dessa colocação, gostaria que vocês observassem como se dava a estrutura da sinagoga. Esse modelo aqui apresentado era um modelo não só desta, mas das sinagogas que se tinha à época do Senhor Jesus. Aqui nós apresentaremos as ruínas de uma antiga sinagoga. Esta se encontrava em Cafarnaum, na Galiléia. Ruínas essas que ainda hoje se configura dessa forma e que é pensado pelos que ali estão em fazer a reconstrução da sinagoga. Pude contemplar este espaço fazendo uma visita a esta sinagoga. Seguindo ainda falando sobre o contexto das instituições, queremos dizer que nos dias do Senhor Jesus, a sinagoga tinha 4 funções básicas. A primeira era lá que se tinha a escola para as crianças, onde eram ensinadas a lei e as tradições religiosas dos judeus. Local de ensino e instrução, onde as escrituras eram lidas, expostas e se faziam orações. Além disso, havia o conselho comunitário, onde questões cíveis e religiosas eram decididas e também era um local de interação social, a saber, eram realizados diversos tipos de reunião neste espaço. Além das sinagogas, também na época de Jesus tinha-se o sinédrio. E como era composto o sinédrio? Observando essa imagem, nós vamos ter aí a construção ou a disposição de todos aqueles que compunham o sinédrio. O sinédrio era a Suprema Corte dos Judeus. É de origem certa. A primeira referência documentada vem do período dos Seleucidas. Só podiam fazer parte dele judeus de nascimento. A quantidade de pessoas que representavam o sinédrio era 71 membros, os quais exerciam mandato vitalício. Era presidido pelo sumo sacerdote, que nos dias de Jesus era nomeado pelo governador romano. Olhando para a imagem, ainda queremos dizer que o número 1 na imagem representa o sumo sacerdote, o número 2, que estão dos dois lados, representa os membros do sinédrio, sendo cada lado apresentando uma composição de 35 membros. O número 3 representa o réu, aquela pessoa que ia ser julgada pelo sinédrio. E o número 4 temos 2 pessoas, as quais são 2 escribas, que ali se faziam presente para fazer o registro de tudo o que se configurava nessa assembleia. Seguindo ainda sobre o sinédrio e falando sobre esta composição, vamos destacar algumas coisas. Como já disse antes, o sinédrio era comandado por um presidente, que era o sumo sacerdote. Normalmente, os sumos sacerdotes eram do partido dos saduceus e eram os homens mais poderosos do sinédrio. Além dos sacerdotes mais próximos do presidente do sinédrio, serviam de tesoureiros, controlando os salários dos outros sacerdotes e monitorando a vasta quantia de dinheiro que era arrecadado no templo.
Além desse grupo, que é a primeira categoria, queremos falar sobre a segunda categoria principal dos membros do Sinédrio, que eram os anciãos. Esses homens representavam a aristocracia sacerdotal e financeira na Judéia. Leigos distintos, como José de Arimateia, dividiam a visão conservadora dos saduceus e davam à Assembleia a diversidade de um parlamento moderno. Os membros mais recentes do Sinédrio eram os escribas. A maioria deles eram fariseus. Eles eram advogados, profissionais treinados em teologia, direito e filosofia. Eram organizados em grêmios e normalmente seguiam rabinos ou professores célebres como Gamaliel, um escriba famoso do Sinédrio que aparece no Novo Testamento. Foi o erudito que instruiu o apóstolo Paulo. Ainda falando do Sinédrio, e como já dissemos, que era presidido pelo sumo sacerdote, e como enfocamos, era nomeado pelo governador romano, a jurisdição do Sinédrio limitava-se à Judéia. Dava a palavra final nos assuntos de interpretação da lei. Tomava decisões em questões criminais, sujeitando-as à aprovação do governo romano. O Senhor Jesus foi levado perante o Sinédrio, como encontramos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, os versos de 53 a 55. Assim como também os apóstolos, como pode ser visto em Atos, capítulo 4, versos 15 a 18 e capítulo 22, verso 30. Além do Sinédrio, destacaremos aqui os grupos políticos religiosos da época do Senhor Jesus. Como já foi falado no contexto do Sinédrio, temos os saduceus, os quais eram compostos de latifundiários e anciãos. Temos os doutores da lei, os quais eram escribas e sacerdotes. Temos os fariseus, que eram leigos e conservadores. Temos os zelotas, que eram guerrilheiros e terroristas. Temos os herodianos, que eram galileus, partidários de Herodes. Temos os essênios, que faziam parte da vida monástica, e também temos os samaritanos. Em se tratando dos saduceus, e como já citamos que eram latifundiários e também os anciãos, este grupo, sua origem foi na época da invasão grega. Era um partido que mostrou-se aberto às influências estrangeiras, procurando conciliar o judaísmo com o helenismo, a teologia hebraica com a filosofia grega. Este partido, composto por gente abastada, teve grande aceitação entre os sacerdotes. Ainda podemos dizer a respeito deles que, nos dias do Senhor Jesus, formavam o partido da aristocracia de Jerusalém, vivendo separado das massas e dos sacerdotes mais pobres. Eram impopulares. Viviam de bem com os governantes e ocupavam posições de destaque na sociedade. Controlavam a administração do templo, como pode ser visto em Atos, capítulo 4, verso 1. Seguindo ainda, discorrendo sobre os saduceus, apesar de serem numericamente poucos, tinham maioria no Sinédrio. Eram os liberais da época.
não cria na ressurreição do corpo, nem anjos e nem espírito, como pode ser visto em Atos, capítulo 23, verso 8, e também em Lucas, capítulo 20, verso 27 a 33. Eram defensores do livre-arbítrio, não aceitando a soberania de Deus. Quase não tinham esperanças messiânicas. Negavam a autoridade, a tradição e olhavam com suspeita para qualquer revelação que fosse posterior à lei de Moisés. Eles despertavam as paixões nacionalistas e o entusiasmo religioso. A única coisa que tinham em comum com os escribas e fariseus foi o seu antagonismo à pessoa do Senhor Jesus. Além disso, desempenharam papel importante na política até a revolta judaica do ano 66, da era cristã. Desapareceram da história a partir da destruição de Jerusalém no ano 70. Seguindo falando sobre os grupos políticos religiosos, agora enfocaremos sobre os fariseus. Os fariseus, ou os separados, estes judeus são mencionados pela primeira vez durante o período macabeu. Outra colocação a respeito deles é que procuravam separar-se da influência helênica, ou seja, dos gregos. Buscavam zelar pela prática da lei. Sustentavam a doutrina da imortalidade da alma, na ressurreição do corpo e na existência do espírito, bem como de anjos. Esperavam a vinda de um Messias. E eram esse grupo que também criam nas recompensas e castigos da vida futura. Ainda a respeito dos fariseus, eles sustentavam que a graça divina era derramada somente sobre aqueles que faziam o que a lei manda. Além dessa percepção, sua religião enfatizava a observância de atos externos em detrimento das disposições do coração. Eis alguns pontos de conflitos entre o mestre e os fariseus, ou seja, entre Jesus e os fariseus. Sua tradição, lei oral, com a qual invalidavam a lei, conforme pode ser visto em Marcos, capítulo 7, verso 9. Sua falta de compreensão quanto à guarda do sábado, como pode ser visto em Mateus, capítulo 12, versos de 1 a 14. A questão das impurezas, como pode ser visto em Marcos, capítulo 7, do verso 18 ao 23. A questão da hipocrisia, que pode ser vista em Mateus, capítulo 23, verso 13. A falta de humildade, como descreveu Lucas em Lucas, capítulo 18, dos versos de 9 a 14. E a questão da não aceitação dos samaritanos, dos gentios e dos pecadores. Eles se consideravam como se fossem praticamente seres perfeitos. Se você olhar o exemplo da oração do fariseu e o publicano, ele faz uma correlação dizendo, não sou como este. Seguindo falando sobre estes grupos, temos aqui os doutores da lei, ou seja, os escribas e sacerdotes. Com relação a eles, podemos enfatizar que não constituíam um partido político, mas eram membros de uma corporação de profissionais. Eram, antes de mais nada, os copistas da lei. Inicialmente, os escribas eram sacerdotes, a exemplo de Esdras, que foi sacerdote e escriba. Eram considerados autoridades quanto às escrituras sagradas, ou seja, sobre o Antigo Testamento,
que vai de Gênesis a Malaquias, pois exercia função de ensino. Ainda a respeito deles, pode-se dizer que sua linha de pensamento era semelhante à dos fariseus, com quem aparecem associados frequentemente nas páginas do Novo Testamento. O valor do seu trabalho está na preservação dos escritos divinos, bem como na defesa dos princípios da lei. Por outro lado, quando passaram a defender a lei oral, os escribas atribuíam a si mesmos uma tríplice missão, a saber, definir e aperfeiçoar os princípios legais decorrentes da Torá, pois eram os intérpretes da lei. Ensinar não somente a lei escrita, mas também a lei oral ou a tradição dos anciãos. Por meio da memorização e repetição, a redação final de todo esse código de jurisprudência recebeu o nome de Minhane. Realizar a aplicação da justiça, aplicando os princípios da lei oral. Agora falamos de um outro grupo, que são os dos zelotes, os quais eram vistos como guerrilheiros e terroristas, pois assim se comportavam. Eram compostos de militares, patriotas, judeus, que criam ser justificável a violência se esta libertasse a nação dos opressores estrangeiros. Ainda pode-se dizer que surgiram durante o governo de Quirino, próximo ou na mesma época do nascimento de Jesus, como um partido clandestino que fazia oposição a Roma. Eram também conhecidos como sicários, pelo fato de levarem um punhal escondido com o qual atacavam os inimigos. Inicialmente, atuaram mais na Galiléia, porém, na Guerra Judaica, entre 66 a 70 depois de Cristo, tiveram atuação destacada na Judéia. Respeitava o templo e a lei. Opunha-se ao pagamento de impostos a Roma e ao uso da língua grega. Ainda podemos dizer a respeito dos zelotes que eles acreditavam no Messias, que, segundo eles, deveria ser um líder político que libertasse Israel da ocupação romana. Seu desejo intenso por uma nação livre e independente poderá ter atraído alguns de seus militantes ao Senhor Jesus. Pelo menos um deles tornou-se discípulo, como pode ser visto em Lucas capítulo 6, verso 15 e Atos 1, verso 13. Em seu extremismo, acabaram por provocar e encabeçar a guerra contra Roma no ano 66, que culminou com a destruição completa de Jerusalém no ano 70, a dissolução do Estado judeu e a dispersão de seu povo. Como citamos anteriormente, Simão, ele é dito ou reconhecido como Simão o Zelote, como está escrito em Mateus capítulo 10, verso 4. O nome Simão é derivado de Simeão, cujo significativo é ouvido de Deus. Interessante observarmos alguns prováveis contrastes entre ele e o Senhor. Simão defendia a rebeldia contra Roma. Jesus, longe de estimular a rebeldia, ordenava: dai a César o que é de César, como pode ser visto em Mateus capítulo 22, verso 21. Simão confiava na espada. O Senhor Jesus afirmava que todos os que lançam mão da espada
a espada perecerão, como pode ser visto em Mateus capítulo 26, verso 52. Sendo um zelote, podemos deduzir que Simão fosse zeloso no que fazia, fervoroso em suas convicções, devotado aos seus objetivos, ardoroso em seu amor pela causa que defendia. O Senhor Jesus tê-lo-ia chamado também porque desejava esse zelo ardente em seu grupo e o transformaria um revolucionário espiritual. Além de todos os que já falamos anteriormente, vamos agora fazer um enfoque sobre os essênios, os quais tinham vida monástica. Estudavam as escrituras e outros livros religiosos e davam atenção à oração e às lavagens cerimoniais. Possuíam o seu próprio calendário religioso e regras rituais de purificação. Eram conhecidos por sua laboriosidade e piedade. Repudiavam a guerra e a escravidão. Aguardavam ansiosamente a vinda do Messias e se consideravam o único Israel verdadeiro, para o qual ele viria, ou seja, o Senhor Jesus viria. Seguindo ainda falando sobre os essênios, eles estavam convencidos de que todas as profecias do Velho Testamento estavam sendo cumpridas em seus dias, de modo que aguardava o fim iminente dos tempos. Apesar de o ascetismo e monasticismo terem conquistado adeptos dentre os cristãos desde cedo, o cristianismo não era um movimento ascético. O Senhor Jesus ministrou a gente comum na maior parte do tempo. A gente que era rejeitada tanto pelos fariseus, quanto pelos saduceus, quanto pelos essênios. Gente que vivia o dia a dia. Os essênios foram aniquilados em 68 d.C. pelos romanos. Temos também o grupo dos herodianos, que eram galileus partidários de Herodes. Era um partido político formado por judeus, os quais se encontravam funcionários e soldados da corte herodiana, alguns proprietários de terras e também por alguns comerciantes que criam que os melhores interesses do judaísmo estavam na cooperação com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes, o Grande, que, em sua época, tentou romanizar a Palestina. Mostraram forte hostilidade para com o Senhor Jesus, como pode ser visto em Mateus capítulo 22, verso 16 e em Marcos 3, verso 6. Como os saduceus não criam na ressurreição. Dando ainda descrição a respeito dos samaritanos, estes eram descendentes da união de colonos trazidos para a Palestina por Sargão, como judeus pobres que permaneceram após a queda do Reino do Norte. A Samaria era parte da região que constituía o Reino do Norte, também chamado de Israel, após a divisão da nação nos dias de Roboão, e que foi tomado pelos assírios em 722 a.C. Por algum tempo, cultuaram no templo erigido no Monte Gerizim, baseando, sua religião numa tradução própria do Pentateuco, como pode ser visto em 2 Reis, capítulo 17.
Lembrando dos samaritanos, podemos citar o encontro de Jesus com a samaritana, quando ela faz a indagação a Jesus, dizendo: vocês dizem que devem cultuar ao Senhor em Jerusalém. O nosso pai Jacó diz para a gente cultuar no Monte Gerizim. Onde se deve cultuar? E Jesus responde: a hora vem e já chegou que não se deve adorar nem em Jerusalém, nem em Gerizim, no Monte Gerizim, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Em se tratando ainda dos samaritanos, queremos enfatizar que eles eram monoteístas, observavam a lei, guardavam as festas judaicas e esperavam o Messias. Os judeus não se davam com os samaritanos, como pode ser visto tanto no texto de Neemias, capítulo 4, versos 1 e 2, como no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 8. Aqui nós encerramos esse primeiro momento a respeito do Novo Testamento e as fontes que serviram para a construção desse conteúdo são essas que vos apresento.